Super N, primeiras notícias. E a gente recebe aqui nos estúdios a psicóloga e especialista em terapia cognitiva Simone Miranda Felipe. Ela atua no amparo às famílias das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana, que aconteceu no dia 25 de janeiro e matou ao menos 169 pessoas. Pois é, a gente vai conversar com ela agora a respeito desse momento difícil pelo qual passam as famílias, de incerteza para aqueles que ainda não tiveram os corpos dos seus entes queridos resgatados e de luto para aqueles que já tiveram pelo menos a dignidade de enterrar os seus entes queridos. Simone, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-la. Bom dia, prazer, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos a sua participação. Ô Simone, você que está atuando especificamente nesse amparo às famílias, o que dá para dizer da situação dessa turma lá? A gente imagina que seja muito ruim, mas a visão da psicóloga, o que você traz pra gente de informação? Eu tive a oportunidade de estar em Brumadinho logo após, antes de 24 horas pós o acidente, a gente fala em tragédia. Então, assim, é uma situação de comoção geral, da população, no sentido de essa falta de corpos, essa falta de materialidade desses corpos gera uma dificuldade muito grande das pessoas de conseguir entrar num processo de luto normal. Então, isso gera uma preocupação muito grande, porque são fases do luto que as pessoas precisam passar e sem essa materialização elas podem desenvolver transtornos mentais a longo prazo. Então, a gente precisa dar um apoio para essa população no sentido de tentar responder às demandas que eles têm no momento, A gente sabe que a morte, quando ela é proveniente de momentos extremos, de momentos de tragédia que não são esperados, existe uma tendência de gerar uma confusão nas pessoas. Então, elas ficam em busca de uma informação, de tentar uma justificativa, e isso acaba gerando um adoecimento que possivelmente a gente vai ver resultado disso agora, além do que a gente está vendo, mas a longo prazo, porque isso afeta a população em geral, a economia do local, a reconstrução. Eles ficam totalmente perdidos nesse aspecto, de como se reinserir, de como se reorganizar. Agora, Simone, para as crianças, falando de uma forma mais específica das crianças, quais os traumas que essa tragédia hoje pode trazer no futuro para essas crianças, principalmente para essas crianças aí que perderam pais e mães, talvez a família inteira? Sim, existem estudos que já mostram pra gente, que as pessoas desenvolvem um estresse muito intenso, ansiedade, depressão e o estresse pós-traumático, que ele é motivado justamente, ele é diagnosticado quando tem uma causa de acidente. Isso afeta diretamente o desenvolvimento, E é uma fase, como você colocou na infância, que eles precisam de uma estruturação. Então, imagina você ter que fazer uma estruturação em relação à personalidade, à organização social perante um caos, Porque essas famílias realmente elas estão vivendo um caos hoje, e quanto menos respostas elas têm, quanto menos organização elas têm para poder conseguir seguir em frente, mais insegurança a gente gera para os adultos, mas principalmente para as crianças. Ô Simone, dá para dizer que um dia as pessoas que foram impactadas por essa tragédia, elas vão voltar a ter uma vida normal, ou é apenas aprender a lidar com essa situação? Pois é difícil a gente afirmar, em relação a viver uma vida normal. Em adoecimento mental, a gente não fala em cura, A gente fala em tratamento. Controle. Então, assim, foi um trauma muito grande que vai impactar na forma como elas vão conseguir seguir adiante. Isso significa que elas vão fazer parte disso. Não dá pra gente generalizar falando, Todas as pessoas vão desenvolver um problema. As pessoas tendem a lidar com situações de estresse de formas diferentes. Quanto mais habilidades elas têm, de um modo geral, para poder lidar com questões da vida, isso facilita, isso dá para elas repertório para poder lidar com a situação de uma forma mais tranquila, mas nem todas têm isso. Então, possivelmente, a gente vai ter aí a um longo prazo, esse problema de adoecimento. Você percebe que lá em Mariana, foi feito um estudo pós e eles trazem assim, 3 anos depois, o índice de depressão e ansiedade é 3 ou 4 vezes maior do que a gente tem na população normal. Qual seria essa média da população normal? Vamos pensar que uma ansiedade, 9,8%, e a gente pega as vítimas lá por volta de 32%. Então, assim, é uma diferença muito alta nas pessoas que foram atingidas em Mariana. Então, a gente tem uma expectativa
que em Brumadinho isso possivelmente vai se repetir. Eu até arriscaria dizer, não sei se estou correto nessa avaliação, Simone, que essa situação em Brumadinho ela pode até ser pior, porque o drama humano em Brumadinho, ele é infinitamente superior à situação de Mariana, porque Mariana nós tivemos 19 mortos, além, é claro, da vida das pessoas que mudou, a turma do Bento Rodrigues, que nunca mais vai ter a casa de volta como tinha antigamente, mas falando em perdas humanas, em vidas que foram perdidas, a tragédia de Brumadinho, ela é muito maior, né? É indiscutível, né? Mariana, a gente teve prejuízo em relação a bens, né? Então, assim, foram poucas vítimas. Já no caso de Brumadinho, isso, assim, foi muito grande e pensa, para cada pessoa, né, morta, a gente pensa em 4 a 5 afetados. Então, é muita gente. Né? É muita gente. Realmente, quando a gente fala, né, tragédia de Brumadinho, o rompimento da barragem, né, foi uma tragédia e vai sim causar uma nova tragédia para essa população. Isso é inevitável. A gente precisa pensar em formas de prevenir, né, de minimizar esse sofrimento. Agora, Simone, como que é feito esse acompanhamento, esse amparo a essas famílias lá em Brumadinho? Num primeiro momento, então vamos pensar lá, né? Nas primeiras 24 horas, estava todo mundo muito perdido, assim, em relação ao que estava realmente acontecendo, né? Então, essa busca pelas informações, as famílias chegando, querendo saber informações detalhadas, as pessoas não tinham essas informações para dar. E isso aconteceu no final de semana. E a partir da segunda-feira, começou-se uma mínima organização, assim, para conseguir dar apoio. A instrução, né? O que a gente faz nesses casos de trauma é ouvir a vítima, permitir que ela fale, que ela consiga repetir, reviver a situação. Então, quanto mais ela fala a respeito disso, mais ela consegue elaborar. Então, aqueles conselhos, né, de não fique assim, não fale disso, vamos pensar em outra coisa, isso não é recomendado. É importante que a pessoa fale do problema, é interessante que ela viva, a gente precisa deixar essa raiva vir à tona, sabe? Viver o luto, viver realmente o luto, viver realmente o luto. E quando eu falo, né, dessa dificuldade em entrar no processo de luto, que a gente sabe que o luto ele tem 4 fases aí, que é a negação, né, é a raiva, a barganha. Então começa-se uma negociação, né, em relação a se achar o corpo, eu faço isso ou aquilo, e depois vem uma depressão e aceitação. Então, assim, são processos que a pessoa normalmente entra. Quando ela fica ali tentando buscar uma explicação, né, buscar uma forma de entender, é como se ela não consegue passar pelo processo, né? Ela fica muito presa na negação e não vai para as outras fases. Isso gera um estresse muito grande. Tá aí a palavra da psicóloga especialista em terapia cognitiva, Simone Miranda Felipe. Ela está atuando no amparo às famílias das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e trazendo pra gente esse relato, portanto, da situação psicológica das vítimas, nos ajudando a entender o que isso significa efetivamente na vida das pessoas. Simone, gostaria de agradecer pela sua participação. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Bom dia. Obrigada.